Graça e paz, amados, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, príncipes e princesas do Todo-Poderoso Deus. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 2. Muito bem. Café com Deus, você sabe que é o quê? Uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Amém? Vamos lá. E café abençoado, glória a Deus, maravilha. O texto lá em 1 Timóteo, capítulo 1, que é a carta que Paulo escreveu a Timóteo, né, ao seu filho na fé. E eu aprendo lições aqui maravilhosas, né? Esse filho na fé que foi gerado, cresceu, amadureceu e se tornou pastor. Então Paulo está escrevendo a um pastor, a um jovem pastor. Amém? A um jovem pastor. Então, só para você compreender aí, deixa eu focalizar melhor aqui. Aí, glória a Deus. Para você compreender aqui. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha só. Primeiro eu quero te agradecer, você que, tem compartilhado, você que tem dado um gostei para nós, um joinha, um likezinho, você que também faz comentários, faz pedido de oração, muito nos ajuda, você que se inscreveu no nosso canal. O YouTube entende que é relevante e vai enviando para mais e mais pessoas, você me ajuda muito na evangelização. Você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá, gente, me ajuda aí, encarecidamente, né? Tenha compaixão. Corre lá, clica lá no link que te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, muito rapidinho. Amém? Então vamos lá. Paulo está escrevendo uma carta, Paulo está preso. Paulo já havia feito 3 viagens missionárias, ao mundo. A primeira viagem missionária, nessa primeira viagem missionária, foi aonde ele, com certeza, evangelizou Timóteo, que se converteu. Lá na cidade de Listra, passando por lá, Timóteo se converteu. A partir da segunda viagem missionária, Timóteo agora torna-se seguidor de Paulo. Por quê? O tempo passou, ele foi fortalecido na palavra, na oração, no jejum, numa vida consagrada, e agora ele está caminhando com Paulo, aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é a importância do discipulado. Há muitas pessoas que esquecem que nós precisamos fazer discípulos. E é uma ordenança, E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas pelo qual vos tem ensinado. Então, é uma ordenança do nosso Senhor fazer discípulo, e a gente precisa guardar isso, realizar isso, porque é a vontade de Deus. E o interessante é que Paulo, ele faz isso aqui, ele justamente, ele discipula aqui a Timóteo, que cresce na fé, que se fortalece, amadurece, quer dizer, é consagrado a pastor, porque ele cresce de tal maneira que ele tem um chamado ministerial, um chamado pastoral, e ele vai agora seguir esse caminho. Mas como jovem pastor, Paulo adverte ele, lá em Mateus, no último capítulo de Mateus, no capítulo de número 27, no versículo de número
27 não, 28, meu Deus, 28, lá no versículo 19 e 20, que está essa, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, essa ordem do Senhor. Então, Paulo fez isso, fez discípulo. A igreja, ela se torna incompleta, na verdade é essa, se ela não cumprir esse ide de Jesus, né? Ela se torna insuficiente. Vamos pôr, se quem completa a igreja, é claro, é Jesus, mas a igreja precisa de caminhar na obediência, como noiva que é, e como corpo de Cristo, cuja cabeça é quem manda, né? A determinação da cabeça é essa, fazer discípulo. Não é só pregar, porque tem gente que se apega lá em Marcos 16, 15, e acha que é o suficiente de pregar o evangelho a toda criatura, que todo aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê será condenado, e pronto. Não, não é só pregar, nós temos que discipular, porque também Mateus 28, versículo 19, diz que nós temos que discipular. É um ide, uma ordenança de Jesus. E Paulo, como eu disse, ele faz isso com excelência em vários lugares. Já comentei aqui um Café com Deus, né, de lideranças que ele fortaleceu, criou plataformas missionárias, enviando liderança. Ele prepara e envia. Porque o nosso Deus é assim, é o Deus que chama, é o Deus que prepara, é o Deus que envia, é o Deus que supre as necessidades e dá o respaldo. Amém? Então, esse é o nosso Deus. Então, esse chamado veio para Timóteo e Paulo agora fortalece-o na fé. Ou seja, ele é um filho na fé e filho precisa ser criado. Ele nasce, né, gerado, né, pela palavra, pela pregação, pela oração, gera-se um filho espiritual. E agora cuida-se desse filho. Né, como uma criança que depende, tem dependência total, a princípio vai depender de você, que é o mentor, o discipulador. Então, mas depois ele vai começar a caminhar, vai cair igual a criança, vai engatinhar, vai tentar levantar, vai tentar andar, vai se machucar, e assim vai. São as experiências na caminhada. Paulo fez um discipulado, então é necessário entender que é preciso, de fato, investir na vida das pessoas, discipulando-as, porque a obra de Deus precisa de sucessões. Né? E agora, uma vez experiente, Paulo deixa ele em Éfeso e diz o seguinte: eu sei que você está tendo problema aí, porque ele está escrevendo uma carta, ele está preso, Timóteo está solto. Né? Embora Timóteo acompanhou Paulo a partir da segunda viagem missionária e na terceira também, depois da terceira viagem, Paulo foi preso. Então, Paulo está escrevendo para ele, dizendo: Timóteo, toma cuidado aí. Né? Ele diz aqui: como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Porque há pessoas que estudam, começam a ler a Bíblia para criar confusão, discussão, né? Aí tem uma linha que é armínio, outra linha que é calvino. Então tem os arminianos, os calvinistas. Aí começam a discutir quantos anos isso vem sendo discutido, em que isso vai chegar, aonde vai chegar isso, qual o problema ou a importância disso, né? O que nós precisamos é que o Paulo está dizendo: não se ocupe com essas coisas, né? Ele adverte acerca disso. Nem dê as fábulas ou as genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então, é a fé que precisa ser alimentada. É isso que Paulo está dizendo. Não entra nessas questões, né? Que isso não traz crescimento nenhum. Pelo contrário, traz a discussão. Olha só, o versículo 5, ora, o fim do mandamento é o que? O amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então ele está destacando aqui 3 pontos importantes para nós. Olha só,
Então, o fim do mandamento é o amor. Olha só. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Então, quem ama, tem um coração puro, ele está dizendo, e de boa consciência, tem boa consciência e de uma fé não fingida, quer dizer, uma fé que pratica, não vive de ilusão, né? De fingimento, enganando as pessoas. Amém? E ele continua dizendo aqui, discorrendo, ele vai até o versículo de número 11, praticamente, né? Destacando isso daqui, do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, sabendo isso, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos, para os transgressores. É isso que ele vai dizer aqui. A lei não é para quem cumpre, para quem obedece. A lei é para os desobedientes, para a correção deles. Amém? Então, tem gente que se apega à lei, não que tem que fazer isso, tem que guardar aquilo, tem que... Gente, tem que amar, tem que ter uma fé em Deus, tem que ter um coração puro. Isso que Paulo está destacando aqui, né? No 5, uma boa consciência. Amém? Esse é o evangelho que precisa ser pregado, que Jesus fez. Não ficava em discussão, perdendo tempo com essas discussões, né? Buscando fundamentos naquilo que não tem, querendo defender ideologias. Não. Ele está pregando, Jesus viveu o amor, viveu a misericórdia. Paulo fala, ele entra aqui, por exemplo, falando sobre o seu chamado, que ele conheceu a misericórdia de Deus, a graça de Deus, porque ele foi perseguidor da igreja. Outrora, né? Ele era indigno, mas a misericórdia de Deus o transformou. É onde muita gente não entende. A pessoa está falando que é salva, a pessoa está falando que é da igreja agora, viveu uma vida errada. Quem te conheceu, hein? Ainda dizem, quem não te conheceu, que te compra. Te compra quem não te conheceu, gente. Deus transforma vidas, o passado da pessoa é apagado, não importa o que ela praticou no passado. Tem gente que quer levantar, né, lá nos montouros, lá na sepultura, lá onde está morto aquilo, trazer, ressuscitar lixos, ressuscitar o passado da pessoa. Para quê? Para fazer acusação. O evangelho não é isso. Amém? Não é esse o caminho. Deus é Deus de perdão, Deus que transforma, Deus que apaga as transgressões. Ele mesmo disse isso, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para nos salvar. E Paulo diz que ele era o principal pecador. Eu digo a mesma coisa, eu sou o principal pecador, do qual sou o principal pecador. Necessitado de Deus. Então, o que é a graça de Deus? É o favor que nós não merecemos. Nós não merecíamos, mas Deus, por sua misericórdia, mesmo assim, aplacou a misericórdia em nós. O perdão a nós. Amém? Por isso que o Filho dele esvaziou-se da sua glória, veio a essa terra para ser humilhado, para ser torturado, para receber uma coroa de espinho debaixo de chicotadas. E ainda por cima carregar um madeiro pesado até o alto do Calvário e lá ser cravado as suas mãos e seus pés. Isso é amor, isso é misericórdia, isso é se colocar no nosso lugar. Porque quem merecia aquela crucificação era eu, era você. Mas graças a Deus que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas viva eternamente. Amém? Recebe aí, eu quero orar por você. Pai santo e glorioso, coloca nas tuas mãos todas as pessoas que estão assistindo agora, Senhor. Ó Deus, o Café com Deus abençoa, toma os caminhoneiros deste Brasil que transportam riquezas
enfrentando aquele tapetão negro, meu Pai. Deus amado, dia e noite, muitos deles, Senhor, abençoa, guarda, livra, abençoa suas famílias. Deus amado, nós oramos agora também, Pai amado, pelo missionário Júlio Esquitina, abençoa teu filho lá no Espírito Santo, sua família. Deus, dá graça a teu filho. Toma minha mãe também, dá saúde a ela, Senhor, que está passando por uns momentos, uma gripe muito forte. Traz uma restauração, traz saúde a tua filha, em nome de Jesus. Coloca nas tuas mãos também a Eliana Guerra e família, o Gil Salgado e família. Deus amado, é a Ivone Rodrigues da Cruz, nossa irmã Ivone, que agradece também pela neta. Nós te agradecemos, meu Pai, pela neta dela. Estive falando com ela, ó Deus, com a irmã Ivone. Ela disse que a neta já recebeu alta, passou por uma cirurgia complicada, mas o Senhor deu graça e ela já recebeu alta. Também nossa irmã Ivone pede também pelo filho Marcelo. Deus amado, toma a família dele, toma a vida dele familiar. Deus amado, em nome de Jesus, repreende todo mal, dá a graça e a paz àquela família, em nome de Jesus. Toma o Toninho também, que é um pedido de oração da tua filha. Deus, nosso irmão Toninho, que está no hospital de Leopoldina, internado, colocando nas tuas mãos. Toma o Perseu, Paulo César, da Ritinha, Paulo César dos Gideões, meu Pai amado, abençoa, dá saúde ao teu filho, faz um milagre na vida dele. Deus amado, a Yolanda Pinho também, família, toma a causa da tua filha nas tuas mãos. Rosaura Marques e família, a doutora Ana Beatriz, defensora pública. Ó Deus, abençoa a família dela, dá força espiritual à tua filha, fortalece, Deus, de um renovo espiritual. Doutora Marta também, Deus amado, defensora pública, abençoa a família dela também. Jorge Luiz Rodrigues e família, Deus consolando, confortando, ó Deus, dando força espiritual. Também a Kelly, esposa do William, lá da Light, Pai, mas faz um milagre naquela vida, no poder do nome de Jesus. Também o pastor Alex Marcondes, lá de Macaé, abençoa o teu filho, em nome de Jesus, ministério dele. Prepara para ele, Senhor, algo, Senhor, ministerial no poder do nome de Jesus. A Vanessa Trancoso Loureiro, minha filha, abençoa, dá força espiritual à tua filha. O Reinaldo Martins, a Camila Vilela, a Júlia Vilela, abençoa. Toma essa família, Pai amado, confortando, consolando, fortalecendo, dando força espiritual. Também a nossa irmã Vera Rios, Pai, dá força espiritual à tua filha também. O Mauro, primo, Senhor, também faz um milagre na vida dele. O Senhor é todo poderoso para fazer infinitamente mais em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo aí, me ajuda e vamos compartilhar.